Amém, meus irmãos? É uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa noite, atendendo a um convite do meu querido pastor e amigo Adilton. Um prazer receber o convite dele para estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite, para um momento tão especial para essa igreja, que é o Projetando 2022. Então, vocês já estão aí numa maratona, uma semana em que Deus tem usado diferentes pessoas que têm passado por esse púlpito para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração, para falar a você a respeito dessa temática que é de máxima importância para todos nós. Nós estamos aí no limiar de um ano que se finda e já estamos aí vislumbrando um novo ano. Então, é certo que Deus colocou no coração de diferentes homens e mulheres que passaram por aqui uma palavra para ministrar ao seu coração. E eu sei que se você esteve acompanhando todos esses dias, você ouviu, você entendeu a mensagem do Senhor. E eu estou aqui também, nessa noite, como enviado da parte de Deus para trazer uma palavra ao seu coração. Deus tem hoje também uma palavra ao seu coração em relação a essa temática Projetando 2022. E o meu desejo é que, de fato, Deus possa ser gracioso e misericordioso para comigo, me dar graça para ministrar tudo aquilo que é o querer do Senhor, que compartilhe com vocês, e que Deus dê a vocês graça também suficiente para entender todo o desígnio do Senhor. Eu vou aproveitar que vocês estão de pé e vou convidá-los a fazer uma leitura. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, eu quero ler com vocês no capítulo 9. Eu vou ler um versículo com vocês. Eclesiastes, o capítulo é o capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura do 11º versículo, do versículo 11. Eu sou pastor da Igreja de Deus, no Brasil, de Vila Rosa, próximo aqui, né? Goiânia hoje é muito próxima, com essas possibilidades que a gente tem de se locomover facilmente. Eu sou professor lá na FACEB há cerca de 10 anos, antiga FAIFA, quando o senhor estudou lá era FAIFA ainda, né? Quando ele estudou é FAIFA, agora FACEB. Já tem uns 10 anos que eu estou lá trabalhando com aqueles homens e mulheres de Deus que passam por ali. E, em nome de toda a direção da FACEB, eu quero deixar um abraço ao pastor Adilton, quero deixar um abraço a toda a igreja e convidar você que tem ardor no coração de conhecer um pouco melhor a palavra de Deus, de se inscrever em um dos nossos cursos que a FACEB oferece. Nós temos o bacharelado em teologia, você pode fazê-lo presencial, ou pode fazê-lo à distância. Nós temos várias pós-graduações que acontecem lá também, pós-graduações sendo oferecidas na modalidade EAD, em teologia sistemática, em aconselhamento pastoral. Então, se você quer crescer um pouco mais, tem desejo de cursar teologia, a FACEB está de portas abertas, aguardando você, esperando você. E eu sei que o tempo que você passar por ali vai ser bênção na sua vida. Vamos lá, então, Eclesiastes, capítulo de número 10, Eclesiastes 10, versículo 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Eu disse que Eclesiastes 9, não Eclesiastes 9, 11. Desculpa, me perdoem. Eu estou olhando 9, estou vendo um 10 aqui do lado, Eclesiastes 9, 11, me perdoem. Eclesiastes capítulo 9, se eu disse aqui o 10, um equívoco. Isso faz parte daquela fase da vida que o próprio escritor do Eclesiastes disse, não é que o braço vai ficando curto, aí a gente precisa fazer aquele trabalho, né, de colocar cada vez mais longe para ver se enxerga, mas no final dá tudo certo. Eu vou então reler novamente o trecho com vocês, me perdoem, Eclesiastes capítulo 9, eu disse capítulo 10, mas é o capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Então vou ler novamente o trecho da palavra com vocês, Eclesiastes 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol
que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Amém? Feche os olhos, de pé ainda, vamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor e pedir ao Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, que é o nosso professor, que é o nosso orientador, que é o iluminador de nossas mentes, que Ele venha nesta noite abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que nós possamos compreender com clareza a palavra de Deus que será ministrada a nós nesta noite. Feche seus olhos. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, gratos pelo Teu amor, gratos pela Tua bondade, gratos, Senhor, pela misericórdia que mais uma noite se manifesta sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui na igreja do pastor Adilton. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de poder, nesta noite, compartilhar com esta comunidade, com esta igreja, os Teus desígnios, a Tua palavra. Querido Espírito, eu quero Te pedir graça suficiente, eu quero Te pedir orientação necessária nesta hora, para que eu compartilhe tudo aquilo, ó Deus vivo, que o Senhor deseja que esta igreja receba. Que o Teu Espírito, Pai Celestial, tenha plena liberdade para falar através da minha vida, nestas vidas e corações que nesta noite se abrem. Nós estamos aqui, Senhor, atentos à Tua voz. Nós estamos aqui, Pai Celestial, porque nós queremos receber de Ti somente a direção e a orientação para as nossas vidas. Deus nos ajude, Deus nos fortaleça, Deus nos direcione, Deus nos conduza na ministração de Sua palavra. Deus faz-nos entender com clareza o Teu propósito para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai Celestial. Nos ajuda, Deus bendito, nos ajuda, Deus todo-poderoso. Nos ajuda, Paizinho Celestial, a compreender a Tua vontade. Nós pedimos isso no nome de Jesus, confiados na Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Podem se assentar. Podem tomar os seus assentos. Vocês estão na campanha Projetando 2022. Eu acho que essa caixa aqui são os pedidos que as pessoas vão fazendo durante a semana, né? Os alvos, os objetivos que vão sendo estabelecidos para o próximo ano. Eu disse a vocês, e volto a repetir, durante essa semana, Deus levantou diferentes homens e mulheres de Deus para passar por aqui, para compartilhar uma palavra aos corações de vocês. E eu sei que, a partir de cada um desses compartilhares, a partir de cada uma dessas ministrações, Deus deve ter despertado no seu coração algum elemento importante. Deus deve ter chamado a sua atenção para algum detalhe da sua vida que você precisa trabalhar. Deus deve ter despertado em você alguma área específica na qual você vai precisar cuidar, na qual você vai precisar investir um pouco mais de tempo, na qual você vai precisar dedicar um pouco mais os seus dons, os seus talentos. Eu sei que de diferentes maneiras, de diferentes formas, Deus falou com cada um de vocês durante a semana, e eu quero hoje compartilhar, a partir desse texto da Escritura que li com vocês, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês também, pensando um pouquinho sobre tudo isso que vocês fizeram durante essa semana. A semana inteira vocês passaram, nós passamos, é assim que a gente faz. Estamos aí, eu volto a dizer, finalizando um ano e começando outro. E sempre que a gente tem esses momentos marcantes, fomos nós que inventamos essa história do tempo, essa contagem do tempo como a gente faz hoje. Isso é invenção nossa. E essa invenção, ela é genial, por quê? Porque ela dá para a gente a possibilidade de, em determinados momentos da nossa marcha, da nossa caminhada, nós darmos uma parada, darmos uma brecada, olharmos para trás, para avaliar aquilo que a gente já fez, olhar para onde nós estamos, para ver o que é que nós estamos fazendo, e nos dá a oportunidade de olhar para diante, de olhar para frente, de projetar o futuro, de pensar o que é que nós queremos para o futuro. Então, momentos, eventos como esse, como passagem de ano, nós já estamos próximos disso, são importantes porque são momentos que nos levam a refletir, que nos levam a pensar o que é que nós fizemos, a pensar o que é que nós estamos fazendo, a pensar o que é que nós queremos fazer. Nós estamos saindo de uma situação que afetou o nosso mundo, já estamos aí prestes
prestes a completar 2 anos. Estamos olhando aí de forma muito positiva para o ano de 2022. Estamos vislumbrando nesse novo ano uma saída dessa situação, dessa condição de pandemia que, por cerca de 2 anos, nós praticamente vivemos. E não nós aqui de Goiânia, nós do estado de Goiás, ou nós no estado do Brasil, mas que o mundo todo vivenciou, que o mundo todo experienciou. A humanidade, ela nunca passou por uma situação trágica. Ela nunca passou por uma situação dramática, em proporção global, como a gente vivenciou nesses 2 últimos anos, essa pandemia da Covid-19. Esse acontecimento, esse evento, ele foi um acontecimento tão sui generis, foi um acontecimento tão singular, que em certo sentido ele vai servir para marcar, inclusive, a história da humanidade. Se o mundo durar muito tempo, e eu não acredito que ele vai durar muito, mas se o mundo durar muito tempo ainda, daqui a algumas décadas as pessoas vão estudar história, e a história vai ser conhecida como antes da pandemia e depois da pandemia. Esse evento é tão importante, mas tão importante. Esse evento deixou marcas tão profundas, mas tão profundas, que a primeira coisa que ele fez foi desarticular o nosso Projetando 2020. Não foi isso? Finalzinho de 2019, começo de 2020, todos nós, na minha igreja, eu acredito que aqui, as nossas igrejas cristãs, isso é uma prática que nós temos anualmente de realizar uma tarefa, um trabalho assim. 2019, nós fizemos uma projeção para o ano de 2020. E uma das questões que a pandemia da Covid-19 acabou quebrando foram exatamente todos esses projetos que fizemos. Se você pensar no que você projetou para 2020, o que é que você queria alcançar da parte de Deus, o que é que você queria alcançar na sua vida profissional, o que você queria alcançar na sua vida financeira, se você pensar o que você projetou em 2020, 2019 para 2020, se você se lembra bem disso, e se depois você avaliar o que a gente vivenciou 2020, 2021, você vai perceber que possivelmente grande parte dos seus projetos, se não todos eles, foram frustrados. Então, uma lição que a pandemia da Covid-19 acabou deixando para a gente, e agora eu vou dizer aqui que é uma lição extremamente positiva, é que apesar de nós podermos projetar, é que apesar de nós devermos projetar, nós devemos projetar, nós caminhamos, nós somos movidos através de objetivos, através de projetos. Foi assim que Deus nos fez, foi assim que Deus nos criou. Mas a pandemia da Covid de 2019, ela veio para trazer para a gente uma lição muito importante. Lição que as Escrituras não cansam de dizer claramente para a gente, mas que às vezes nós nos esquecemos. Que o projetar vem de nós, que os planos, eles brotam, eles saem dos nossos corações. Mas que o concretizar, que o realizar desses planos está de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. E Deus é quem sabe se esses projetos vão se consumar, vão se concretizar ou não. Covid-19 foi um evento tão marcante, mas tão marcante, que nesses 2 últimos anos os estudiosos, os cientistas estão tentando entender quais foram as marcas ou as características que a Covid deixou nesses 2 anos para o mundo como um todo. E o que é que a gente pode esperar daqui por diante para os próximos anos? E o pessoal percebeu pelo menos 4 características que brotaram, que não só brotaram, mas que se fortaleceram durante esses 2 anos de pandemia, e que possivelmente vão ser características, vão ser marcas que vão nos acompanhar por décadas. O pessoal percebeu 4 coisas em relação ao nosso mundo. Primeira coisa que eles perceberam é que a Covid mostrou para o mundo que nós somos frágeis. A fragilidade, apesar de tudo que o ser humano construiu durante esses 2000 anos depois de Cristo,
Apesar de tudo que o ser humano construiu nos últimos 250 ou 300 anos, através de diferentes revoluções, revolução industrial, revolução tecnológica, o cyberespaço com todas as suas possibilidades, apesar de tudo que o mundo e que os seres humanos construíram nesses últimos 200 e 250 anos, conhecimento duplicando assim a cada momento, o ser humano fazendo coisas extraordinárias, pensando em colocar uma colônia de férias ali na nossa vizinha, Marte. Bem aqui na cidadezinha vizinha, que fica ali do outro lado do sistema solar. Tem um projeto, fazer uma colônia de férias ali, quem sabe, né? Se você viver o suficiente para isso, você vai até passar férias lá em Marte. As férias desse ano eu vou passar em Marte para conhecer um outro espaço. Esse ser humano que se desenvolveu tanto, esse ser humano que cresceu tanto, esse ser humano que fez conquistas extraordinárias, de repente, ele é obrigado a pisar o pé no freio e afundar o pé até o carro parar e descobrir que apesar de todas as suas conquistas, que apesar de todo o seu conhecimento, que apesar de toda a tecnologia que ele possui, que apesar de toda a competência, capacidade que o ser humano tem, de aparentemente controlar as coisas, o mundo é um mundo frágil. Um pequeno ser, um ser microscópico. E nem microscópico, porque não é possível enxergá-lo no microscópio comum. Um vírus. Um ser invisível, que ninguém consegue enxergar. Em pouco mais de 2 anos, levou milhões de pessoas. Só aqui no nosso país, nós temos mais de 600 mil mortos só no nosso país, Brasil. E essa pandemia, de fato, foi uma pandemia. Ela foi um mal de proporções mundiais, de proporções globais. No mundo, milhões e 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 milhões de pessoas morreram. Além dos mortos, nós temos aí outros milhões que ficaram sequelados. Porque foram acometidos pela enfermidade, se recuperaram, mas algumas sequelas vão acompanhá-los. Depois nós temos os órfãos e as viúvas e viúvos. Os milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de órfãos, de viúvos e viúvas, oriundos da Covid-19. E depois a gente tem uma série de outros fatores, a própria questão do isolamento e da ansiosidade que cresceu em relação a isso. Então nós temos um mundo que nesses 2 últimos anos passou por uma revolução tão grande, mas tão grande, que eu volto a dizer, a humanidade nunca viu, a humanidade nunca experienciou uma situação como aquela que nós estamos vivendo. Isso é um sinal evidente de que Jesus está às portas. Isso é um sinal evidente que a igreja precisa acordar, que a igreja precisa estar atenta, que a igreja precisa abrir os seus olhos, que a igreja precisa discernir o que está acontecendo lá fora. Além da fragilidade, o pessoal percebeu que outra marca, outra característica ruim, negativa que esse mundo acabou deixando para as pessoas, foi o aflorar desse sentimento, que é o sentimento da ansiosidade. A ansiosidade se espalhou pelo mundo como uma praga. E algum grau de ansiosidade é importante para jogar adrenalina no sangue e fazer a gente desenvolver coisas, agir, atuar. Mas a ansiosidade em excesso, e é isso que a pandemia acabou deixando para as pessoas, isso causa enfermidade no corpo, isso causa enfermidade na psique, isso causa enfermidade no espírito. Pessoas estão adoecidas. Como consequência, em decorrência disso. Então a ansiedade foi outra marca que o pessoal percebeu e que vai nos acompanhar, vai continuar nos acompanhando. Depois a gente tem, além dessas questões todas, um elemento que é muito forte e que a gente não pode se esquecer, que é exatamente o fato de que com a Covid-19, com esse evento que ocorreu nesses 2 últimos anos, todo mundo acordou para a realidade que o mundo não é linear, que as coisas não acontecem assim uma depois da outra,
da forma que a gente sempre previu. Eu não disse aqui que o nosso Projetando 2019 acabou descendo pelo ralo com a Covid-19? O Projetando 2019 para o 2020 desceu para o ralo. E desceu para o ralo por quê? Porque nós já estávamos acostumados a projetar, e sempre nós projetamos, e a coisa sempre aconteceu assim. Oi. Obrigado. De repente nós temos um evento de proporções globais, mundiais, como foi o caso da Covid-19, e esse evento acaba mostrando para a gente que toda aquela linearidade que nós pensávamos que existia, aquela coisa da gente olhar para a vida, para o futuro e pensar que as coisas vão acontecer da forma que nós planejamos ou da forma que nós projetamos, a Covid veio e jogou um balde de água fria e diz para a gente: a vida não é linear. As coisas não são previsíveis do jeito que a gente acredita que elas são. Então esse sentimento de que o mundo não é um mundo linear está chamando a atenção de todo mundo. E a última conclusão que o pessoal chegou é que o mundo é um mundo incompreensível. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que ninguém mais sabe o que está acontecendo. Pastor, mas a sua fala de hoje não é projetando 2022? É. Mas o senhor só está falando da desgraceira de 2020, da desgraceira de 2021 e possivelmente da desgraceira que a gente vai vivenciar no 2022, 2023. É, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso por quê? Porque se você quer projetar 2022, você precisa ter uma noção clara do que é 2022. Se você quer projetar 2022, você precisa saber o que te espera em 2022. Se você quer projetar 2022, e não só projetar por projetar, como muitas vezes a gente faz projeto em final de ano, 2 meses depois, no mês de fevereiro, a gente nem lembra mais do que projetou e passa o resto do ano tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Se você quer projetar 2022, eu não sei o que é que Deus falou com vocês durante a semana, mas eu sei que Deus disse coisas extraordinárias para vocês. Eu sei que Ele disse, é de Deus o que foi dito. É de Deus. Mas Ele me envia aqui nesta noite para dizer para vocês que depois de tudo isso que vocês ouviram, vocês vão precisar administrar cada uma dessas palavras de bênção, cada uma dessas palavras de vitória, cada uma dessas palavras de incentivo, cada uma dessas palavras de fé que vocês receberam aqui durante esta semana com sabedoria, com entendimento. Para evitar de você começar um ano e daqui a 2 semanas ou daqui a 1 mês você se frustrar e entrar no piloto automático e depois viver o 2022 novamente como você viveu o ano de 2021. Essas características que os estudiosos, eles identificaram aí como sendo características desses anos, 2 anos que a gente viveu, como sendo características dos próximos anos que a gente vai viver, isso está espelhado, eu vou usar essa expressão, aqui nesse trecho de Eclesiastes 9:11 que eu li com vocês. Vocês prestaram atenção na leitura do texto que eu fiz? Deixa eu relê-la novamente com vocês. Olha o que o sábio está dizendo. O livro de Eclesiastes é um livro que faz reflexão sobre a vida. Se tem um livro na Bíblia que ensina a gente a projetar 2022, projetar o próximo passo, a projetar o futuro da gente a médio e longo prazo. Se tem um livro na Bíblia que ensina a gente a projetar, é o livro de Provérbios. Porque Provérbios é escrito exatamente com esse propósito, com essa finalidade. Provérbios é escrito para entender o que é que significa viver. E é escrito para ensinar a gente, para instruir a gente de que maneira nós devemos viver a vida. De tal forma que ela valha a pena.
Dizer isso que os estudiosos estão dizendo hoje, que a vida é frágil, que as pessoas vivem em ansiosidade, que a gente já não pode esperar que as coisas aconteçam mais de forma linear, que o mundo à nossa volta é incompreensível. Dizer isso para as pessoas é levá-las a viver uma situação, uma crise, uma angústia existencial maior do que aquilo que elas já vivem. Agora, o que Eclesiastes faz, o autor deste livro faz, quando ele faz o registro que nós temos aí nesses 12 capítulos, é exatamente falar a respeito disso. Eu não sei se esse texto que eu li já era conhecido seu, mas tem um texto em Eclesiastes que todo mundo conhece. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, todo crente sabe esse versículo. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Esse versículo 2 de Eclesiastes, ele resume absolutamente toda a mensagem. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. O termo vaidade no hebraico, hevel, pode ser traduzido como frágil, pode ser traduzido como fútil, pode ser traduzido como inútil, pode ser traduzido como vão. Quando ele diz que tudo é vaidade, ele não está pensando na vaidade da mulher que vai cortar o cabelo, que vai... Não está falando nisso. Quando ele fala de vaidade, ele está falando da vida. A vida. E aqui ele está pensando numa vida de alguém que não conseguiu ainda direcionar o seu caminho na orientação do Senhor. Aqui ele está pensando na vida de alguém que ainda não entregou ao Senhor os seus caminhos e que ainda não confia nele. Eclesiastes está dizendo que a vida dessa pessoa é uma vida fútil, é uma vida vã, é uma vida inútil. É uma vida que será marcada por essas características que eu coloquei aqui, pela incompreensibilidade, pela ansiosidade, pela não linearidade, pelo medo. Agora, ao mesmo tempo que o sábio descreve a vida nesses moldes, a vida de alguém que anda, que caminha sem Deus, e que experiencia todas essas coisas, ele desafia a gente a colocar a nossa vida na mão do Senhor e a permitir que Deus conduza, que Deus direcione os nossos passos, que Deus direcione as nossas vidas, que Deus de fato faça com que os nossos projetos que foram depositados aqui, eles não sejam simplesmente o anseio de um coração que deseja coisas melhores, mas que Deus faça com que os nossos projetos depositados aqui, eles de fato, eles reflitam a vida, o coração de alguém que entendeu que a vida só deixa de ser vaidade, a vida só deixa de ser fútil, viver só deixa de ser inútil, viver só deixa de ser uma experiência angustiante, quando a nossa vida é conduzida e é direcionada pelo Senhor. Olha o que Salomão disse aqui para a gente no versículo 11. Voltei e me vi debaixo do sol. Essa expressão aparece diversas vezes aqui no livro de Eclesiastes. E quando ele fala desse debaixo do sol, ele está fazendo uma análise da vida das pessoas, né, nesse mundo, nessa existência, da dinâmica da vida, dinâmica da existência nesse mundo. Voltei-me e vi debaixo do sol, observei na dinâmica da vida, observei no dia a dia das pessoas, que não é dos ligeiros a carreira. Eu acho isso fantástico. Tem pessoas que nunca correm. E eu quero aplicar isso agora para a sua vida espiritual. Tem pessoas que nunca correm, porque elas sempre dizem: eu não sou rápido o suficiente para vencer a carreira. Tem gente que nunca corre. Tem gente que nunca avança, porque ele olha para outras pessoas que são mais velozes do que ele. Ele olha para outras pessoas que, humanamente falando, são mais competentes, são mais capazes do que ele. Ele olha para outras pessoas que, humanamente falando, tem muito mais potencial do que ele. Se compara com essas pessoas e diz: eu jamais venceria uma carreira dessas.
Jamais. Aí Salomão vem e diz para a gente, querido, querida, a vida não é linear. As coisas não acontecem assim. Nem sempre aquele que corre muito, nem sempre aquele que é veloz, vence a carreira. Eu olhei e vi que nem sempre. Os velozes são aqueles que vencem a carreira. Tem crente que já desistiu de lutar contra o pecado, de lutar contra o diabo, de lutar contra o sistema perverso desse mundo que o tempo todo quer colocar você nos moldes dele, que o tempo todo quer impedir você de refletir a imagem de Deus na sua vida. Tem crente que já desistiu de lutar, porque ele olha para si mesmo e diz, eu não sou valente, eu não sou corajoso o suficiente, eu tenho medo. E aí o sábio diz para a gente, eu olhei e vi debaixo do sol que nem sempre são os valentes que vencem a peleja. E o sábio continua dizendo para a gente. Eu continuei olhando e percebi que nem tampouco são sábios aqueles que ganham o pão. Olha que coisa interessante. Salomão está falando para a gente aqui coisas que, obviamente, deveriam acontecer. Se a pessoa é veloz, então ela deveria vencer a corrida. Se a pessoa é valente, então ela teria que vencer a peleja. Se a pessoa é sábia, ela deveria ter o pão garantido. Se a pessoa é prudente, ela deveria ter a riqueza. Se a pessoa é inteligente, ela deveria ter o favor. Porque a lógica é essa. A dinâmica é essa. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. A gente projeta e alcança. Porque a gente só pode alcançar aquilo que a gente projeta. Você não pode atingir um alvo, um objetivo que você não estabeleceu. Mas o que é que o sábio vem e diz para a gente? O sábio diz para a gente, apesar da lógica ser essa, quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para o dia a dia, a gente percebe que nem sempre as coisas funcionam assim. E aí eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque eu falei agora mesmo daquele que tem medo e que fica se comparando com o veloz. Eu disse agora mesmo daquele que não tem essa valentia, essa coragem toda e que acaba desanimando. Daquele que muitas vezes não tem essa sabedoria toda e que acha que por isso não adianta investir. Daquele que não tem prudência nem inteligência aos olhos dos outros e que acha que por isso não vai romper. Mas agora eu quero falar com uma outra classe de pessoas. Agora eu quero falar com aquele que é veloz, eu quero falar com você que é veloz. Com você que combate o bom combate, com você que corre a carreira que foi proposta para você e que não desanima. Eu quero falar com você agora. Porque tem muita gente frustrada. Muita gente frustrada porque é veloz. Muita gente frustrada porque realmente ama e teme ao Senhor, mas não alcança os seus objetivos. Agora eu quero falar com os valentes de Deus, com as valentes de Deus, quero falar com você. Com você que está frustrado ou que está frustrada, porque apesar de ser valente de Deus, apesar de se colocar diante dos seus inimigos, diante do seu adversário, em nome do Senhor dos Exércitos, você não tem vencido todas as batalhas. Agora eu quero falar com você que é sábio, que é sábia. E que apesar de toda a sua sabedoria que Deus tem te dado e que você tem utilizado para a glória e para o serviço dele, aparentemente você não tem alcançado o pão. Você não tem visto o retorno disso. Eu quero falar com aquele que é prudente, com aquele que é inteligente. Que apesar de consagrar a sua prudência, a sua inteligência a serviço de Deus, você de repente percebe que aparentemente está tudo amarrado, que as coisas não fluem. É isso que o sábio está dizendo para a gente. As coisas nem sempre acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem.
Mas depois dele jogar essa verdade na nossa cara aqui nesse trecho, ele diz duas palavrinhas mágicas no final desse versículo, que ajudam a gente a entender. Essas duas palavrinhas servem para fazer com que aquele que não é tão rápido, para fazer com aquele que não é tão valente, para fazer com que aquele que não é tão sábio, para fazer com que aquele que não é tão prudente, para fazer com que aquele que não é tão inteligente aos seus próprios olhos. Essas duas palavrinhas aqui, elas servem como palavras da parte de Deus para encher essas pessoas de ânimo e para fazer essas pessoas continuarem avançando, apesar das suas aparentes limitações. Mas essas duas palavrinhas-chave que aparecem aqui no finalzinho do versículo 11, elas servem também para falar para o veloz, para falar para o valente, para falar para o sábio, para falar para o prudente, para falar para o inteligente, que está frustrado, que está desanimado, que acha que não compensa mais investir os seus dons e os seus talentos, que acha que não compensa mais gastar sua vida no serviço de Deus e para a glória de Deus, porque aparentemente você não vê frutos disso. Você sabe por que é que isso acontece? O sábio explicou para a gente aqui no finalzinho do versículo 11. Ele diz: isso acontece porque existem dois fatores na vida. Dois fatores que a gente não tem controle sobre eles. O primeiro desses fatores, ele chamou aqui de tempo. Ele diz: sabe por que nem sempre o veloz vence a corrida? Sabe por que nem sempre o valente vence a guerra, vence a batalha? Sabe por que nem sempre o sábio é aquele que tem o pão, nem sempre o prudente é aquele que vai ter o favor? Sabe por que as coisas nem sempre acontecem assim? Porque existe um primeiro fator que todos nós disponibilizamos dele igualmente, cristãos ou não cristãos, que todo ser humano disponibiliza dele igualmente, que é o elemento tempo, que é o fator tempo. Esse fator, ele é um primeiro elemento para ajudar a gente a entender que veloz ou devagar, que valente ou medroso, que sábio ou indouto, que todos nós precisamos avançar. Ele diz: existe um elemento que se chama tempo. Tempo é um palavrão para a gente, não é uma palavra com 5 letras? 5 letras, não é? T-E-M-P-O, 5 letras. No hebraico, a palavrinha tempo é escrita com 2 letrinhas só. Você já sai daqui hoje falando uma palavra em hebraico. Et, et. No hebraico, é tempo. O sábio está dizendo: as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem, porque primeiro existe um fator tempo, que está disponibilizado a todos nós, mas que nenhum de nós tem controle sobre ele. Não foi isso que a Covid mostrou para a gente, de forma assim aberta, escancarada? Você não tem controle sobre a sua vida. Você não tem controle sobre o seu tempo. Você não tem controle sobre os seus dias. Essa palavrinha que se traduz aqui como tempo, ela fala de tempo como passado, presente e futuro. Ela fala de tempo como um determinado período que alguém vive uma experiência qualquer, e depende do contexto em que ela aparece na Escritura. Mas nesse contexto aqui em particular, esse tempo pode ser traduzido como agora. A única coisa que a gente tem desse fator tempo, que todos nós desfrutamos e usufruímos dele o tempo todo, a única coisa que a gente tem é o momento que se chama agora. O único controle que eu tenho sobre o tempo é esse exato segundo em que eu posso estar aqui diante de vocês compartilhando a palavra de Deus. É só esse o controle que eu tenho. E esse controle é um controle provisório. Esse controle eu tenho enquanto eu estou falando com vocês. Porque enquanto eu estou falando, eu posso, por exemplo, ser acometido de um infarto fulminante. Pastor, o sangue de Jesus tem poder, queima ele, Jesus. Não, gente. A gente vai ver aqui na próxima fala do sábio, que isso pode acontecer. Então eu estou falando com você e de repente eu caio morto aqui, acabou a história.
O sábio vai dizer, as coisas nem sempre acontecem como nós queremos, as coisas nem sempre acontecem como nós projetamos. Primeiro, porque todos nós temos o mesmo tempo ao nosso favor. Mas segundo, nenhum de nós tem controle sobre o tempo. Eu peço a Deus que me dê graça para eu viver muitos anos ainda. Eu sou assim encantado com pastores idosos, aqueles pastores assim de 80, 90 anos de idade, que não larga o cajado, que continua pregando, que continua ministrando. O meu projeto, sonho de vida é esse. Deus, que o Senhor me dê graça para eu viver até os 100 e que eu tenha graça para viver esse tempo, para continuar fazendo aquilo que eu amo fazer, que é ministrar a sua palavra. Esse é um projeto, é um sonho que eu tenho. Esse projeto pode se concretizar? Pode, isso pode acontecer. Mas esse projeto pode se findar amanhã, esse sonho? Claro que pode. Por quê? Porque eu não tenho domínio sobre essa variável que é o tempo. Agora o sábio continua dizendo para a gente, as coisas não acontecem normalmente ou geralmente da forma que nós gostaríamos, porque o tempo, a gente não tem controle sobre ele. O único controle sobre o tempo que a gente tem é o controle do tempo que se chama agora, agora, agora. É só esse o controle que você tem, agora. Esse tempo, esse momento que você está me ouvindo, esse tempo, esse momento que você está me escutando. Mas o salmista diz que além do tempo, que é uma variável que a gente não pode controlar, ele diz que o tempo, e aqui na minha Bíblia aparece a sorte, o tempo e a sorte. Outra palavrinha hebraica que pode facilitar a vida da gente é pega, pega. Pega mesmo, né? Joaquim, pega esse copo para mim. Quando a pessoa fala pega, ele está falando uma palavra em português. Isso é derivado do verbo pegar. Mas ele não sabe, ele está falando uma palavra hebraica. Pega, pega, é uma palavra hebraica. E a palavra que se traduz aqui no 9:11 de Eclesiastes como sorte. E essa palavra sorte que é traduzida aqui, ela fala de um impacto acidental, ela fala de um desastre, ela fala de um acidente, ela fala de uma peste, ela fala de um mal. Salomão está dizendo aqui para a gente, no seu escrito, que todos nós indistintamente, lá no primeiro versículo do capítulo 9, ele já deixa isso claro, todos nós indistintamente. Gente que ama e que serve a Deus e gente que não ama e não serve a Deus. Todos nós, durante a nossa vida, durante a nossa existência, nós vamos ter que lidar com essas duas variáveis. Com a variável tempo, que a gente não tem controle sobre ele, só tem controle sobre o agora. E com a variável sorte, que ele está dizendo aqui, que advém sobre todos. E a sorte aqui são essas coisas que a gente não tem controle sobre elas, essas coisas que vêm sobre as nossas vidas. Pode ser uma enfermidade. Eu falei de um infarto fulminante. Pode ser um câncer. Que brota, que surge. E que pode ser incurável, que pode levar a pessoa à sepultura. De forma global, a gente viu essa sorte pertencendo a todos, ou essa sorte sendo distribuída igualmente a todas as pessoas, como foi o caso da Covid-19, o tempo e a sorte, o tempo e o impacto acidental, o tempo e a peste, o tempo e a tragédia. Faz parte da vida de todas as pessoas. Não é extraordinário isso? Não é extraordinário parar, projetar 2022, mas tirar os olhos de 2022. Tire os seus olhos de 2022. Tire os seus olhos de 2022. Ué, pastor, como é que eu projeto 2022 e tiro os olhos dele? Você projeta, coloca os seus sonhos, coloca os seus desejos, coloca diante do Senhor aquilo que você quer, como você já fez aqui. Mas não fica contando os dias, não. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 11 de janeiro. Então, oh meu Deus, mas 11 de dezembro, oh meu Deus, mas dezembro está demorando demais passar.
12 de dezembro, 13 de dezembro, 15 de dezembro, meu Deus, eu quero que 2022 chegue logo, 18 de dezembro, meu Deus, mas que mês comprido é esse? 24 de dezembro, Senhor, me ajuda para que 2022 chegue. Você está entendendo o que o sábio está dizendo aqui para você? O que Salomão está dizendo? Você não tem controle sobre o tempo. Você precisa aprender a viver o tempo que se chama agora. Agora, agora. Você precisa pensar o amanhã, você precisa projetar a semana que vem, precisa projetar o mês que vem, precisa projetar o ano que vem. Mas você não pode viver em função do seu projeto. Você não pode viver sonhando com o fevereiro, com o março, com o abril. Por quê? Porque o tempo, você não tem domínio sobre ele, e a sorte, todas as pessoas são suscetíveis a ela. Uma desgraça qualquer, uma tragédia qualquer pode cair sobre a sua vida e você morre com o seu sonho, você morre com o seu projeto. O que Deus me manda dizer para vocês hoje é que todos esses projetos, todos esses sonhos que vocês depositam diante dele, tudo isso chega em cheiro suave diante dele. Mas o que ele me manda dizer para você hoje é: viva o hoje, viva o agora. Porque você só tem o hoje, você só tem o agora. Você só tem esse momento. Agora viva o hoje, viva o agora. Em toda a intensidade, em toda a intensidade. É Deus quem está dizendo isso aqui para nós. Você não tem domínio sobre o tempo. Você não tem domínio sobre os condicionantes que te cercam. Você não tem domínio sobre isso. Deus tem, Ele é poderoso. Você não tem. E se algo recai sobre você, se algo acontece com você, isso está debaixo da soberania do Deus que você serve. Ele é soberano e conhece isso. Por que Ele quer que você saiba dessas coisas? Porque Deus não quer que você viva uma vida cristã de frustrações, sobre frustrações, sobre frustrações, sobre frustrações. Deus não quer que você viva uma vida cristã buscando sentidos, buscando significados, ou dando sentido ou significado para a sua vida a partir dos projetos que você estabelece. Os projetos são importantes, os projetos são necessários, você precisa estabelecê-los, você precisa colocá-los diante de Deus, porque é Deus quem confirma cada um deles. Mas muito mais do que projetar, muito mais do que sonhar, muito mais do que ficar vivendo o amanhã, muito mais do que olhar lá para frente e se enxergar, vendo aquele projeto todo que você traçou, se cumprindo, se concretizando, muito mais do que isso. Deus quer que você aprenda a viver um dia de cada vez, porque a gente só tem um dia de cada vez. E Deus quer que você aprenda a viver o momento. Você só tem o momento. Você só tem o momento. Passado é passado, passado eternizou, passado ficou para trás, passado não volta. Passado não muda, passado é passado. Futuro não chega. Quem anda em função de futuro nunca alcança nada. Sabe por quê? Porque ele está sempre pensando no futuro, sempre pensando no futuro, sempre pensando no futuro. E como ele não alcança o futuro, ele faz mais projetos para o futuro e não alcança. E faz mais projetos para o futuro e não alcança. E faz mais projetos para o futuro e não alcança. E aí ele perde a beleza, ele perde a singularidade, ele perde o privilégio de poder viver a sua vida em máxima intensidade para o serviço e para a glória de Deus. Deus nos deu o dom, nos deu o presente da vida. A vida é tão frágil. Quando o sábio começou lá dizendo vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, o totalidade, o todo, o tudo da vida é vaidade, as coisas passam depressa demais. Ele queria que a gente acordasse, acorda para essa realidade. Aprenda a viver hoje, aprenda a viver agora, aprenda a viver o momento.
Ele disse isso aqui para a gente da forma mais difícil possível. Porque ele está pensando nas situações mais desastrosas que podem acontecer conosco. E eu estou aqui para falar sobre isso. Eu duvido que alguém que passou aqui durante essa semana falou de tragédias para você. Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que ninguém que passou por aqui falou para você sobre as tragédias que podem vir sobre a sua vida. Falou para você sobre a suscetibilidade de você fazer todos esses projetos, todos esses planos aqui, e de eles serem frustrados. Duvido que alguém que passou aqui durante essa semana falou isso para você. E não falou, sabe por quê? Porque a cada dia Deus tem uma palavra nova a cada um de nós. A cada dia Deus tem uma ministração aos nossos corações. E a palavra de Deus não é uma palavra que se contradiz. A palavra de Deus é uma palavra que se complementa. O que Deus quer é que a gente projete. O que Deus quer é que a gente sonhe. O que Deus quer é que a gente trace objetivos. Trace metas, trace caminhos para a nossa vida, para a nossa existência, porque isso é importante. Mas Deus não quer que você viva em função de metas, em função de projetos, porque quem vive em função de metas, em função de projetos, não vive a vida. Você não tem controle sobre o seu tempo, sobre a sua vida. Você não tem controle sobre as adversidades que podem recair sobre você a qualquer momento. Então viva cada dia, viva cada momento para a glória de Deus. Estamos aqui na casa de Deus. Você só vai estar na casa de Deus. Hoje é 11 e 12? 12? Você só vai estar na casa de Deus dia 12 de dezembro de 2021, às 19 horas e 40 minutos, só hoje. Nunca mais vai ter 12 de dezembro de 2021, 19 horas e 40 minutos. Nunca mais. Então você está aqui. E se você está atento àquilo que o Espírito diz à igreja, você já está vivendo o momento, já está entendendo. Puxa, o que Deus quer é que a cada momento eu viva de fato em sintonia com o alto. É que a cada momento eu procure entender o propósito dele, o projeto dele para esse momento, para esse instante da minha vida, para esse momento, para esse instante da minha existência. Eu nunca mais vou poder falar com vocês do jeito que eu estou falando aqui hoje. E se eu voltasse aqui domingo que vem e fizesse a leitura desse texto para pregar novamente para vocês, ainda que eu tivesse um esboço do sermão, eu não tenho aqui para compartilhá-lo com vocês, eu jamais diria as coisas que eu estou dizendo aqui, sabe por quê? Porque a vida é irrepetível. A vida é singular. Esse momento que você tem é único, é único, é único. Então projete o amanhã, projete. Projete 2022, eu também estou projetando meu final de ano, projetando 2022, projetei 2023, eu tenho projeto para 2024, tenho projeto para 2025, tenho projeto para 2030, eu tenho os meus projetos pessoais, não abro mão deles. Mas a Bíblia tem me ensinado uma coisa. A Escritura tem me ensinado que a cada dia basta o seu mal, cada dia basta o seu mal, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você precisa viver hoje. Você precisa usufruir da vida que Deus lhe deu hoje. E aí, quando eu aprendo essas coisas, quando eu aprendo que ninguém tem controle sobre o tempo e que eu só tenho o agora, e quando eu aprendo, à luz das Escrituras, que ninguém tem controle sobre as adversidades, que as coisas podem nos acontecer, mesmo para a gente que ama a Deus, mesmo para quem é veloz, para quem é valente, para quem é sábio, para quem é inteligente. Quando eu percebo que coisas ruins podem acontecer com coisas boas, com pessoas que amam e temem a Deus, porque o tempo e a sorte, o tempo e a calamidade, o tempo e a adversidade, todos nós humanos compartilhamos deles. Quando eu aprendo isso à luz das Escrituras, sabe o que acontece comigo? Quando tudo vai bem, quando esses projetos que eu estabeleci aqui diante de Deus, cada um deles começarem a se concretizar, aí eu vou ticar cada um deles e vou dar glória a Deus e vou dizer: Deus é fiel.
Mas se de repente acontecer de eu colocar um monte desses projetos aqui diante do Senhor, e durante a minha caminhada um monte de coisas ruins forem acontecendo e nenhum desses projetos se concretizarem, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou levantar minha mão no céu e vou dizer: glória a Deus, Deus é fiel, Deus é soberano, Ele é soberano. O real sentido, o real significado da vida não está naquilo que a gente alcança. O real sentido, o real significado da vida está em entender, em compreender que Deus é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida, que Ele tem controle sobre cada detalhe da minha vida, sobre cada detalhe da sua vida. Que absolutamente nada acontece fora do olhar criterioso, amoroso, gracioso e misericordioso de Deus. E aí, quando eu sei disso, eu aprendo a louvá-lo em qualquer circunstância. Quando Paulo diz que aprendeu a louvar ao Senhor em toda situação, tendo fome ou tendo escassez, Paulo está falando disso aqui, gente. É disso. Quem teme a Deus não deveria passar por dificuldades. Mas ocasionalmente quem teme a Deus pode passar por dificuldades. E o que ele tem que fazer quando a dificuldade vier? Desanimar, ficar triste, chateado com Deus ou achar que não é crente ou que não tem fé? Não. O que ele tem que fazer é levar os seus olhos aos céus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor é soberano e que o Senhor é fiel, e agir como Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, está tudo certo. Vamos caminhar. Porque a vida, o sentido real da vida não está em coisas que a gente possui. O real sentido da vida está no relacionamento profundo, no relacionamento vital, no relacionamento salvífico. No relacionamento profundo, pessoal, com Deus. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então, se você for valente e não vencer, se a sua vida estiver em sintonia com o Senhor, vai estar tudo certo. E se você não for tão valente assim, se você estiver em sintonia com o Senhor, você vai correr e vai vencer a carreira, mesmo não sendo valente, vai dar tudo certo. Porque é assim que Deus age com os seus. Deus tem uma palavra para você, e eu já estou terminando. E a palavra do Senhor para você é essa. Tem duas coisas que você não controla, mas eu controlo. Você não controla o tempo, você só tem agora. E você não controla os condicionantes, as circunstâncias que virão sobre a sua vida durante a caminhada. Você não tem controle sobre isso. Mas eu tenho. Eu tenho controle sobre o seu tempo. E eu tenho controle sobre os condicionantes que advirão sobre ela. O que você precisa aprender a fazer? Precisa aprender a viver cada dia nessa expectativa. Cada dia olhando para o seu Senhor como soberano Senhor. Cada momento olhando para o seu Senhor e para o seu soberano Senhor. Cada instante com os olhos vidrados nele. Viva um dia de cada vez. Viva só hoje. Só hoje. O 12 de dezembro. Deixa para viver o 25 de dezembro, dia 25 de dezembro. Não fica ansioso no 24, ai Deus me livre, que o 25 chegue logo, não faz isso não. Você vai estar queimando o que você tem mais de precioso, que é a vida. Vive o 24, espere o 25 chegar. Viva o 30, espere o 31, viva o 31, espere o primeiro chegar, viva um dia de cada vez. Coloque seus projetos lá na parede da sua casa, no espelho, olhe para eles todos os dias, todos os dias. É isso que eu espero que Deus faça na minha vida. Mas não coloque o seu coração naquilo e não fique angustiado, ansioso. Será que vai acontecer? Quando vai acontecer? Não, você já colocou nas mãos de quem pode fazer. Cada dia você vai se levantar e vai dizer: Deus, os projetos estão aqui, estão todos diante de ti. E a minha vida está aqui hoje, é só agora que eu tenho para viver. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá, me conduz, me toma pela mão, me guia. É isso, gente. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a Deus para ministrar uma bênção muito especial sobre a sua vida nesse instante. Muito, muito especial. Para ajudar você a se apegar mesmo, a se agarrar fortemente a todos esses projetos que você estabeleceu para o próximo ano. Mas muito mais do que isso, eu quero rogar a Deus nesta noite que te ajude a acordar para o fato de que a vida está passando. E que se você vive só na expectativa do que virá, você nunca vai entender exatamente o que significa viver. Porque viver, em última instância, é só agora.
Viver em última instância é só este momento que eu estou falando com você. Aquilo que eu falei para você alguns instantes atrás, 19h40, isso já é passado. Viver é só agora, é só isso. É só esse momento. Entende isso? Eu vou pedir ao Espírito Santo que te ajude a perceber essa verdade que Deus compartilha com você no seu coração hoje. Eu sei que se o Espírito Santo abrir o seu entendimento e você compreender essas verdades, você vai viver um 2022 que você nunca viveu. E é claro, porque só existe um. Mas você vai olhar para trás nos seus projetandos passados e vai dizer, gente, como é que eu nunca tinha percebido isso? Que a gente só vive um dia de cada vez, que a gente só vive um momento por vez. E que a gente não deve viver em função de futuro, mas que a gente precisa viver o momento, olhando para o futuro, o momento, olhando para o futuro, o momento, olhando para frente. Querido Deus, eu oro por cada uma destas pessoas preciosas que me ouvem aqui no templo e que possivelmente estejam me ouvindo em outros espaços que não este lugar. Eu elevo a Ti a minha voz agora, elevo a Ti o meu coração e suplico uma bênção muito especial por cada uma dessas pessoas. Deus, o maior dom, o maior presente que o Senhor confiou a cada um de nós foi o dom da vida. Vida rara, vida irrepetível. Vida singular, cada um de nós tem a sua, mas vida fugaz, vida que pode se desfazer daqui a alguns instantes. Esse é o maior dom, esse é o maior presente que o Senhor colocou nas nossas mãos, e como nós temos desperdiçado a nossa vida, como nós temos perdido, Senhor, a nossa vida, como nós temos gastado, Senhor, a nossa existência em coisas fúteis, em coisas vãs, como nós temos gastado, Senhor, a nossa existência. O nosso momento, o nosso agora, olhando para frente, olhando para um futuro que nunca se concretiza, que nunca se realiza, porque não existe futuro. Só existe passado, só existe presente, só existe aqui e agora. Deus, ajude este irmão, ajude esta irmã a entender que apesar de ele não ter domínio nem controle sobre esses dois condicionantes, o tempo e as tragédias que podem cair sobre a sua vida, ajude essa pessoa a entender que o Senhor tem o controle do tempo, que o Senhor tem o controle dos condicionantes e que o Senhor é o soberano da vida dele, o Senhor é o soberano da vida dela. Ajude essa pessoa em cada circunstância, do dia de hoje, do dia de amanhã e dos próximos dias. Ajude essa pessoa em cada circunstância a elevar a Ti os olhos e as mãos e a Te louvar quando tudo correr bem, a Te louvar quando nada estiver bem, a Te louvar quando a prosperidade vier, a Te louvar quando a dificuldade vier, a entender que o Senhor é aquele que dá, que o Senhor é aquele que tira, mas que o final das contas realmente importa é o relacionamento contigo. Bendito seja para sempre o Teu nome. Eu te peço isso, Pai. Fala poderosamente nesses corações. Ajuda estas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, por favor. Nós vamos estender as nossas mãos e eu vou orar sobre os projetos de vocês. Vou orar sobre cada um desses projetos. Eu acredito em projetos. Eu faço projetos. Eu acredito nisso. Eu vou orar por cada um dos projetos que vocês colocaram aqui diante do Senhor. Isso é um ato simbólico. Isso é um ato que tem um significado enorme. Você registrar, escrever isso e colocar isso diante do Senhor. Isso chega aos olhos de Deus. Isso chega às narinas de Deus como sacrifício suave. Isso chega diante de Deus. O Deus que você serve é soberano. Isso chega diante dele. Eu vou orar. Eu quero que você estenda as mãos. O pastor disse, a gente tem toda uma cautela no tempo que a gente está vivendo, né? Não dá para pedir todas as pessoas que venham à frente, mas estende as mãos, vamos orar. E aí onde você está, ou na sua casa, ou onde você estiver, seu pedido vai ser colocado diante do Senhor mais uma vez, como tem sido feito aqui. E eu sei que Deus vai estender as mãos poderosas dele de acordo com a sua soberana vontade, que ele vai realizar no seu tempo, do jeito dele e para a glória dele, cada projeto que você colocou no seu coração e que você apresentou diante dele. Vamos orar juntos? Estende as mãos aqui para esse gasofilácio aqui, para a gente apresentar ao Senhor estas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora como igreja, Senhor.
Tua palavra diz que quando 2 ou 3 pessoas concordam a respeito de algo que é colocado diante de ti, tua palavra diz que isso é bem recebido diante de ti, que o Senhor confirma esta palavra. Nós estamos agora, Deus, dirigindo uma palavra de oração a ti, estamos suplicando de modo muito especial, Senhor, uma bênção sobre cada uma das pessoas que puseram seus projetos aqui nesta caixa. Ó Deus vivo, homens, mulheres, jovens, adolescentes, diversas pessoas colocaram diante de ti o desejo dos seus corações, os seus anseios para o ano de 2022. E o que eu quero que o Senhor faça neste momento, Paizinho Celeste, no nome de Jesus, é que o Senhor receba diante da tua face, receba diante da tua presença nesta hora, cada pedido, cada necessidade, cada solicitação, cada projeto, Senhor, que foi feito, que foi colocado aqui nesta caixa, que foi apresentado diante de ti, que o Senhor possa olhar para cada um deles, que o Senhor possa abençoar cada uma destas vidas, que o Senhor possa orientar cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus querido, a manter os seus olhos nos seus projetos, a continuarem sonhando com eles, mas a viver cada dia para o seu serviço, cada dia para a sua glória. Abençoe, Senhor, este irmão, abençoe esta irmã, abençoe este jovem, abençoe esta criança. Se há pessoas em busca de cura de enfermidade, eu declaro agora em nome de Jesus a cura, que toda enfermidade seja desfeita no poderoso nome de Jesus. Se há, Deus querido, pedidos de libertação do pecado, de libertação de vícios, que as cadeias sejam quebradas agora em nome de Jesus. Se alguém suplica, Deus, por bênção, por prosperidade financeira, o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa visitar poderosamente essas vidas, que quaisquer pedidos colocados aqui neste lugar, ó Deus, que eles cheguem cheiro suave diante de ti. E que de acordo com a tua bondade, que de acordo com a tua graça, que de acordo com a tua misericórdia, que o Senhor possa atender cada uma dessas necessidades, Deus, a fim de que o teu nome seja glorificado, a fim de que os teus filhos e filhas sejam abençoados. Nós confiamos nisso. Confiamos no Deus de amor, confiamos no Deus de bondade, confiamos no Deus de graça, confiamos no Deus de misericórdia diante de quem nos colocamos nesta hora. Faz, Senhor, a tua obra. Em nome de Jesus. Amém.